Oi gente, nesse vídeo eu vou mudar o substrato de várias suculentas. Tô gravando esse vídeo no finalzinho de julho, então não se assustem se vocês virem algum vaso que vocês já viram com o substrato trocado. Provavelmente algum desses vasos vai ir pro vídeo de top 10. E já comecei a separar aqui algumas coisas que eu vou usar. E aqui nesse balde tá o substrato que eu fiz. Eu fiz esse substrato ontem. É o substrato novo que eu tô testando. Tô aqui testando em algumas suculentas e eu tenho tido um ótimo resultado até então. Dá pra vocês verem como ele é bem soltinho e é sem dúvida o substrato mais leve que eu já usei até hoje. E as suculentas têm gostado bastante dele, então eu vou mudar o substrato de algumas que já estão com o substrato mais velho e de algumas que não estão se desenvolvendo já faz um tempo. Já separei aqui a maioria das suculentas que eu quero trocar o substrato ou o vaso, a maioria é mais só o substrato mesmo. Tem algumas que eu acho que vai ser bem difícil, como por exemplo essa Echeveria Calha Argentea, porque ela tem muita pruína, tá com a pruína bem bonitinha. Vocês sabem do cuidado que eu tenho para não manchar a pruína dela, então acho que vai ser um desafio. Então eu já começo lavando os vasos que eu vou usar. Esses são vasos que já estavam desocupados, eu gosto de sempre lavar eles. Aí eu já vou botar eles aqui para secar. Tirar a etiqueta de vaso que tem etiqueta, para não ficar com a etiqueta de outra planta. Dependendo da suculenta, se ela não tiver com nenhum problema no substrato, eu nem preciso lavar o vaso que ela tá. Mas como esses aqui estavam com outras plantas, eu gosto de lavar para eles ficarem bem limpinhos. Como hoje está fazendo bastante sol, daqui a pouco eles estão aí sequinhos. E uma prova que tá bem quente são esses pés de abacate. Olha só como eles estão. Tem que regar todo dia, porque senão eles ficam bem murchos. Por mais que aqui esteja no inverno, tá bem quente esses dias. Então é até por isso que eu vou mudar o substrato delas. Vou aproveitar que deu uma esquentada e não tem previsão para fazer tanto frio nos próximos dias. Uma coisa que eu já fiz também para já agilizar foi quebrar aqui todos os pedacinhos de isopor. Tenho aqui bastante pedaço de isopor que eu vou usar para camada de drenagem. Geralmente eu uso isopor ou carvão. Dessa vez eu resolvi usar isopor. Fazia um tempinho que eu não usava, tava usando só carvão. Mas o meu carvão foi todo no preparo do substrato. Então, vamos lá, vamos começar com a Graptoveria Deb. Ela, o substrato já baixou bastante. O substrato dela também já tá um pouquinho mais baixo. Dá pra ver que quando eu plantei ela nesse vaso, eu usei vários pedaços de isopor, como eu vou fazer hoje também. E a Deb é mais para dar uma renovada no substrato dela. Já fazia bastante tempo que ela estava plantada nesse vaso. E eu acho que esse substrato novo vai fazer muito bem para ela. E eu nem vou mudar ela de vaso, porque acho que esse vaso ainda dá para ela se desenvolver bastante. Agora é a Echeveria Adorne. Essa Echeveria Adorne já faz um tempo que eu tô querendo decapitar ela. Então eu acho que eu já vou aproveitar e decapitar ela nesse vídeo. Era até um medo que eu tinha ano passado, até esse ano ainda tinha um pouco de receio de decapitar, de mexer nelas no inverno, no outono. Mas são coisas que você vai pegando experiência com o tempo. E se você tá inseguro de fazer isso, se você tem medo de fazer isso, então é só não fazer. Mas eu não parei de mexer nelas agora no inverno. Tem algumas, claro, que eu já vi que tá em dormência que eu evitei mexer, mas não tive problema em relação a isso. Essa Echeveria Adorne, ela tá bonita, mas já faz um tempo que eu tô achando as raízes dela um pouquinho estranhas. E o que eu tenho notado é que às vezes faz até bem você decapitar a sua suculenta para crescer ali raízes novas e ela crescer mais saudável e mais bonita. E na Echeveria Adorne, uma coisa diferente que eu vou testar nela, eu pinguei ali, não passei nada para selar, só pinguei álcool isopropílico e eu vou apoiar ela em cima do substrato seco, não vou regar tão cedo, vou deixar ela no mesmo local que ela tava e vamos ver quanto tempo ela vai demorar para enraizar. Agora, Echeveria Goiabinha, tenho duas Echeverias Goiabinha para mim mudar o substrato. Essa já fazia um tempo que eu queria mudar, porque esse foi um substrato, não é um substrato ruim, mas eu não gostei muito dessa terra vegetal que eu usei. Já disse em alguns vídeos que foi a primeira vez que eu comprei essa terra vegetal, não pretendo comprar de novo. Pode até ser que foi do lote que eu comprei, não sei, mas ela deu uma compactada no substrato, que não era para compactar, porque tem carvão, tem perlita nesse substrato, tem palha de arroz carbonizado também, mas não deu muito certo. Mesmo assim, elas se desenvolveram, mas eu acho que se o substrato não tivesse ficado assim, elas teriam crescido mais. E agora vamos ver como que elas vão se comportar nesse novo substrato.
Pachyphyton compacto foi a mesma coisa, o mesmo substrato que eu usei na Echeveria goiabinha, eu usei nele. E dá pra ver aqui o Pachyphyton compacto, que eu tive que decapitar quando eu comprei, como ele já tem bastante raiz, mas por esse substrato novo ser mais soltinho, vão crescer raízes bem mais saudáveis nele. Uma coisa que eu tenho notado nas suculentas que eu já plantei nesse substrato é que elas enraizam muito, muito, muito. Nesses vasos da Echeveria Derenberg foi a mesma coisa que aconteceu na Echeveria goiabinha e com Pachyphyton compacto, o mesmo substrato que eu usei. E dessas suculentas que eu replantei até agora, nenhuma eu troquei de vaso, porque ainda tem bastante espaço aí para elas se desenvolverem. Mas tem algumas que já fazia tempo que era para mim ter mudado o vaso. Vocês vão perceber que as Echeverias Derenberg, elas estão com algumas folhinhas esquisitas na parte de baixo delas. São algumas folhas que começaram a queimar de tão quente que tá aqui o sol. Então vou tirar essas folhas que estão meio feias e vou tirar algumas folhas para fazer mudas dela também por folha. Esse substrato eu tenho testado em alguns berçários e ele é ótimo para berçário porque, como eu já disse, enraiza super rápido. Então aqui são as folhas que eu tirei da Echeveria Derenberg. Tem aqui algumas folhinhas secas, algumas folhas meio queimadas, que nem eu já tinha dito. Mas tirei várias folhas para fazer muda também. Ela brota muito fácil por folha. Já tem algumas mudinhas que eu fiz por folha. Posso até mostrar em outro vídeo para vocês. Essa aqui é uma suculenta que já fazia tempo que era para me mudar o vaso. Essa é a Cederveria Olivia. Ela tá nesse vaso desde que eu comprei ela. Olha só como ela tá bem enraizada nesse substrato. Esse é um substrato bem simples, que é aquela misturinha do folhas e folhagens da Biomix, que não deu muito certo aqui comigo, e carvão. Só tem isso e mesmo assim ela ficou bem bonita. Só não se desenvolveu tanto porque esse vasinho era bem apertado, vocês viram que ela tinha enraizado bem. E ela eu plantei nesse vasinho número 11 e agora tem bastante espaço para ela crescer. Não quero decapitar ela, não quero separar essas duas cabeças dela, quero deixar ela ficar grandona aí. E a próxima suculenta é a Echeveria Fukuyama, que ela eu vou só trocar o substrato porque tem muito para ela se desenvolver também. Quando eu plantei ela nesse vaso, ela era bem pequenininha e olha que grande que ela tá hoje em dia e com essa mudinha que eu acho a coisa mais linda. Faz muito tempo que eu não mexo no substrato dela e eu acho que esse substrato novo vai fazer muito bem para ela, não só para ela, mas para essas mudinhas que estão saindo no caule dela também. Essa suculenta forma a famosa colônia de suculenta muito fácil. E ela é muito linda, quem sabe aí ela não enche esse vasinho agora com esse substrato. A Echeveria Angel eu não vou mudar de vaso também, eu vou só mudar o substrato porque eu acho que ela combina muito com esse vasinho branco. Quero que ela encha bastante, tô até pensando daqui a um tempo eu andar podando essas rosetas dela e plantar no vaso para ficar um vasinho mais cheio. Já fiz uns testes, quando você corta um pedacinho, brotam muitas mudinhas dela e é assim. E eu acredito que assim seja o jeito mais fácil de ter um vasinho cheio dela. Quando eu comprei ela era bem menor. Caíram algumas folhas quando eu tava mudando o substrato dela. E eu achei até uma folhinha pequena brotando para mostrar pra vocês que ela brota por folha, por menores que essas folhinhas dela sejam. Agora o desafio desse vídeo, que é a Echeveria Calyargentia. Se eu não me engano, ela tá plantada nesse vaso com esse substrato desde novembro do ano passado, desde novembro de 2020. Dá pra ver que o substrato dela ele tá bem baixo. Nesse vaso não tem manta de bidim, não tem TNT nem nada no fundo. Vou tentar pegar pelo menos na parte de baixo das folhas, tentar encostar o mínimo possível em cima. E só de encostar na folha dela, olha como meu dedo já ficou. Vou desmanchar aqui o torrão dela com muito cuidado para ela não escorregar da minha mão e cair e bater aqui na bandeja. Essa é uma suculenta que eu tenho muito cuidado porque eu acho que ela fica muito bonita com a pruína dela assim branquinha, intacta, sem nenhuma marca.
Então ela ficou assim, plantei ela no mesmo vaso, que esse é o vaso número 14. Dá pra ela se desenvolver bastante aí, e agora ela tá com o substrato ali niveladinho ali na boca do vaso. Outra suculenta que tava no vasinho provisório, igual a Cedeveria Olivia desde que chegou aqui, é essa Paquiveria Powder Puff ou Paquiveria Exótica. Plantar ela num vasinho número 11 com substrato novo, ela só não se desenvolveu mais por causa do substrato que ela tava, então agora ela vai ficar lindona. E como ela é mais alta, eu coloquei uns palitos assim como a Echeveria Angel para ela não tombar nesses primeiros dias aí enquanto as raízes dela vão se fixar no substrato. E agora, na teoria, a única suculenta que eu poderia mexer agora nessa época, esse é um Aeonium Castelo Pai-Vai. Vou plantar ele no mesmo vasinho porque ele cresce bem devagar. Já mudou muito desde que eu comprei ele. Quando eu comprei era só uma roseta. E uma coisa que eu vou fazer nele, vou cortar algumas rosetas dele e já plantar no substrato para ele encher mais. O meu ainda é bem pequeno, mas ele fica muito bonito grandão. Então já terminei de fazer os replantes, já terminei de trocar o substrato, agora tem só a bagunça aqui. Olha só quanto substrato ainda sobrou, tá mais ou menos aqui de substrato esse balde. Agora tem só a baguncinha pra me arrumar. Aqui eu tenho as suculentas que eu troquei o substrato, troquei de outras suculentas que eu não gravei pra vocês também. Tem mais suculenta que eu troquei o substrato aqui. Troquei de alguns arranjos, como desse daqui que tava no tempo, e o substrato que tava nele tava ficando molhado muito tempo. Passei algumas suculentas para vasos provisórios. Essa Echeveria pulvinata, nunca tive muita sorte com ela. Tinha literalmente jogado 2, 3 folhinhas num vaso. E aí elas já estavam desse tamanho. Aí eu já separei no vasinho porque tá bem bonita. E agora é só arrumar a bagunça que ficou e regar elas. Já fazem uns dias que eu não rego elas, porque eu já tava programando já para mim replantar elas e já vou aproveitar para regar todo mundo. Falando em rega, algumas suculentas estavam até meio sentidas por falta de rega, porque o clima daqui estava muito louco esses dias. E esfria e esquenta, então o substrato que algumas delas estavam não estava tão bom para regar e passar muito tempo frio. Esse daqui, muito pelo contrário, é um substrato que eu posso tranquilamente regar aí umas 2 vezes por semana, que eu não vou ter problema com apodrecimento. Então esse foi mais um ponto para eu mudar o substrato aí de vários vasos. Ficaram pouquíssimos vasos que não estão com esse substrato novo que eu tô usando agora. E eu já tô pensando aí na primavera, quando começar, aí no finalzinho de agosto, comecinho de setembro aqui chove bastante, passa muitos dias chovendo, dá aquelas pancadas de chuva durante a tarde. A maioria das minhas suculentas ficam cobertas, mas quando a chuva de vento não tem como impedir que molhe elas. Então já caprichei na camada de drenagem nos vasos, foi por isso que o substrato rendeu bastante, consegui trocar aí de vários vasos, de vários arranjos. Só falta aí alguns berçários que eu tenho que refazer, então já é uma dor de cabeça a menos mês que vem. E vocês estão vendo aí eu regar com a garrafinha de água, porque às vezes cansa você ficar dando pressão no pulverizador. Às vezes eu gosto de pegar até um copo mesmo e regar. Eu só não gosto de molhar o miolo delas desnecessariamente. Por exemplo, em alguns arranjos, eu não me importo muito de jogar água por cima. Às vezes eu vou lá e assopro o miolo depois. Da Echeveria Crispate Beauty, por exemplo, acho que eu nunca molhei ela jogando água no miolo. No verão eu regaria e à vontade até escorrer água, o pallet já tá todo molhado agora. E vamos ver como que elas vão se comportar nesse substrato novo. Tem alguns vasinhos que já tenho aqui em mente para se precisar mudar para esse substrato também. E me conta aqui se você tá fazendo replante normalmente, se você tá podando, decapitando, ou se você é do time que tá esperando aí pra primavera. Na primavera uma coisa que eu vou fazer é decapitar. Muitas cabeças vão rolar por aqui. Já tenho aqui em mente várias suculentas que eu quero decapitar. Confesso que tô com um pouquinho de medo já de pensar no verão, porque se o inverno tá quente desse jeito, imagina o verão. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.